Existem perguntas das quais os políticos desviam. Os jornalistas mudam de assunto e os especialistas começam a falar mais rápido. Aqui está uma delas. E se a América deixar de ser a polícia do mundo? E se ela se concentrar em si mesma, em suas fronteiras, sua economia, seu povo, e deixar o resto do mundo resolver seus próprios problemas sozinho? A maioria das pessoas nos corredores do poder em Washington acha que essa pergunta é herética, coisa de hereges. Eles vão te dizer que isso é irresponsável, que é perigoso, que é uma traição aos aliados, que é o fim da liderança americana. Embora, na minha opinião, eles estejam confundindo o conceito de liderança com algum outro conceito. E aí vem outra pergunta. E se eles estiverem errados? E se 70 anos de intervenções globais, trilhões de dólares em gastos militares, milhares de soldados americanos mortos em guerras pelos interesses de outros? E se tudo isso não foi uma defesa da América, mas sim o seu esgotamento gradual? Hoje, fazemos essa pergunta de forma honesta, sem politicamente correto, usando as ferramentas da ciência da liberdade, aquela base intelectual que nos foi dada por Adam Smith, Mises, Hayek, Bastiat e Galambassi. Porque a verdadeira pergunta deve ser: o que é melhor para a América? A América. Então, uma breve história da intervenção global americana. Vamos começar com os fatos, porque os fatos são o ponto de partida de qualquer ciência. Os Estados Unidos foram fundados sobre um princípio que foi formulado por John Quincy Adams em 1821. Ele disse: a América não vai ao exterior em busca de monstros para destruir. Ela deseja liberdade e independência para todos, mas só defenderá a sua própria liberdade. Essa foi a doutrina americana por 100 anos. Doutrina Monroe de 1823. O hemisfério ocidental é nossa zona de responsabilidade. O resto do mundo não, desculpe, não é nosso. O que mudou? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lá fizeram um estrago daqueles. Tudo começou na Europa e se espalhou pelo mundo todo. E depois a Guerra Fria, que transformou a América de uma república em um império. Olhe para os números. Desde 1945, veja, até hoje os Estados Unidos realizaram operações militares em mais de 70 países. 70. Coreia, Vietnã, Camboja, Granada, Panamá, Iraque 2 vezes, Afeganistão, Líbia, Síria, Somália, Iêmen. Essa não é a lista completa. E os resultados são geniais. A Coreia, uma península dividida. A ameaça de guerra nuclear persiste até hoje. Vietnã, derrota americana. 58 mil soldados mortos. O Vietnã, como dizem, voltou ao que era antes, mas a que preço? Naquela época, o país acabou se tornando comunista de qualquer forma. No Iraque, caos, ISIS, influência iraniana. No Afeganistão, 20 anos de guerra. 2 trilhões de dólares e os talibãs voltaram no dia seguinte à saída das tropas americanas. Isso não significa que todas essas guerras foram sem sentido. Algumas delas foram necessárias, mas o padrão é óbvio. Operações militares. A intervenção americana por si só não cria liberdade. Ela cria dependência, instabilidade e reação contrária. Bastiat diria: não olhe apenas para o que é visível, olhe para o que não é visível. O que é visível é o regime de Saddam destruído. O que não é visível é o vácuo de poder preenchido por forças ainda piores. É isso que é o verdadeiro interesse americano, não é? Antes de responder à pergunta sobre o que fazer, é preciso responder a outra. Afinal, o que realmente é o interesse americano? Não o que dizem os políticos, nem o que escrevem nos jornais, mas sim o interesse real, mensurável e concreto do cidadão americano. Primeiro, é garantir a segurança do território. O americano quer viver sem medo de invasão, atentados terroristas ou ataque nuclear. Isso é fundamental. Bem, como se diz na terminologia da ciência que estuda seres dotados de livre-arbítrio, vida e integridade física são chamadas de propriedade primária. O segundo é a prosperidade econômica. O americano quer um emprego, quer uma renda crescente, quer produtos baratos, quer mercados abertos. Adam Smith explicou isso há 250 anos. O comércio cria riqueza, a guerra a destrói. Isso. E o terceiro é a liberdade. Não, o terceiro e ainda virá o quarto. O direito de viver conforme suas regras, gastar o que ganhou, sem pedir permissão ao Estado para tudo. O quarto, isso é fundamental.
Uma ordem mundial estável, na qual o comércio seja possível. Não democracia em cada país, não direitos humanos na Somália, mas simplesmente rotas marítimas abertas, sistemas financeiros funcionando e regras do jogo previsíveis. É só isso. 4 pontos. Todo o resto é ideologia, ideologia, ideologia e não interesse. Agora vamos analisar cada um deles pela ótica da seguinte questão: como alcançá-los melhor? Por meio de intervenção global ou, digamos, realismo estratégico? Os Estados Unidos da América são o único, você deve estar pensando agora sim, provavelmente o único país no mundo com 2 oceanos em seus flancos. Boa vizinhança. Vizinhos amigáveis ao norte e ao sul. Podem falar o que quiserem, mas eles são amigáveis, e com um arsenal nuclear capaz de destruir qualquer agressor. Do ponto de vista da geografia física, essa é uma posição estratégica ideal. Nem a Rússia, nem a China, nem o Irã são capazes de invadir o território americano. A única ameaça real são as armas nucleares e o terrorismo. Nenhuma das duas ameaças é eliminada enviando soldados para o Afeganistão ou o Iraque. Elas são resolvidas com inteligência, diplomacia e dissuasão nuclear. Para a segurança territorial dos Estados Unidos, não é necessário manter tropas em 70 países. Vamos falar sobre economia. Então, a economia americana é a maior do mundo, com um PIB de 25 trilhões de dólares. Bem, fica ali entre 24 e 26, está sempre, por assim dizer, variando. Mas ela depende do comércio mundial, do acesso a recursos, de rotas marítimas abertas. O Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca, o Canal de Suez, todos esses são pontos pelos quais passa a maior parte do comércio mundial. O bloqueio deles é um golpe para a economia americana. Por quê? Porque nós somos 1/4 da economia mundial. Mesmo que os Estados Unidos não dependam mais do petróleo do Oriente Médio graças à Revolução do Xisto, antes dependiam. Mas aqui está a questão principal. É necessário manter porta-aviões no Golfo Pérsico o tempo todo? Ou basta ter a capacidade de enviá-los rapidamente para lá em caso de necessidade? Mises responderia: a presença constante cria uma ilusão de segurança, mas gera compromissos reais e custos reais. Esse dinheiro primeiro precisa ser ganho. Ou seja, para haver receita e ao invés de gastar isso com outra coisa, gastar com isso. O mercado encontra soluções mais eficientes. Por exemplo, seguros, criação de riscos, diversificação de rotas. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Agora, liberdade. Provavelmente o ponto mais doloroso, porque foi justamente em nome da expansão da liberdade que as intervenções americanas mais caras e fracassadas foram iniciadas. Ayn Rand diria claramente: a liberdade não pode ser imposta de fora. A liberdade só pode crescer de dentro, da cultura, das tradições, do desenvolvimento econômico. Soldados americanos não podem trazer liberdade para um país que historicamente não tem tradições de direitos individuais. O que eles vão fazer com essa liberdade? Dá até medo só de pensar. Afeganistão, 20 anos? 2 trilhões de dólares, resultado zero. O problema não era a falta de dinheiro ou poder militar. Ambos existiam. O problema era que a sociedade afegã não queria o modelo americano de liberdade. Esse é o direito deles. É absolutamente o direito deles. Sim. 4 escolas de pensamento. Falei com vocês sobre isso. Cada uma tem argumentos e pontos cegos. Vamos analisar com honestidade. Primeira escola de pensamento, liderança global. Consenso de 1945 até aproximadamente 2016 até Trump. A essência é simples. A América é a nação insubstituível. A ordem mundial depende do poder americano, do punho chamado América. Proteger os Estados Unidos e o mundo? Não sei, talvez não desmorone, mas mergulhe no caos. Os argumentos são fortes. Após a Segunda Guerra Mundial, a presença americana impediu a expansão soviética na Europa Ocidental. O guarda-chuva nuclear americano permitiu que Japão e Alemanha se reconstruíssem sem gastos militares e virassem potências econômicas. A Marinha Americana garantiu a liberdade do comércio marítimo. Mas essa escola tem uma falha fundamental. Ela não possui um mecanismo de saída. Como sair disso?
Uma vez assumido o papel de policial mundial, sair dele se torna quase impossível. Qualquer passo para trás é interpretado como fraqueza, como um convite para agressores. O resultado é um ciclo interminável. Aumentos infinitos, escalada de compromissos e de gastos? Sim, gastos. E todos eles recaem sobre os ombros das mesmas pessoas, chamadas contribuintes americanos, e metade do nosso país nem paga impostos. Enfim, muito obrigado. Hayek alertou sobre o mesmo em outro contexto. A burocracia nunca se reduz sozinha. O complexo militar industrial é a mesma burocracia, só que de farda. Como Sarah Palin disse certa vez, qual que é a diferença entre uma soccer mom, ou seja, digamos, uma mãe... Uma mãe americana que corre para defender o filho e coisas assim, e um bulldog. Ela disse, só pelo batom. A segunda, digamos, escola de pensamento, direção de pensamento, é uma espécie de neo-isolacionismo. Essa é uma posição que hoje frequentemente associam ao Trump. Embora as raízes, claro, remontem a Charles Lindbergh, o movimento America First dos anos 30 era esse tipo de movimento. Saímos de todos os lugares, fechamos fronteiras, construímos um muro e focamos em problemas internos. América primeiro. Na verdade, não é isso que Trump diz, mas seus opositores facilmente colocam tudo isso no mesmo saco. O apelo é óbvio. Depois de 20 anos de guerras no Iraque e no Afeganistão, depois de 3 trilhões de dólares gastos em vão, depois de milhares de mortos sem resultado visível, é real e justificado, mas o isolacionismo tem uma refutação histórica que é difícil de ignorar. Na década de 1930, a América olhava para o que acontecia na Europa e dizia: isso não é problema nosso. E o resultado foi Pearl Harbor. O mundo encontrou quem tentava se esconder dele. Colombo entenderia a ironia. A tentativa de se proteger através do isolamento cria exatamente a ameaça que você tenta evitar, um vácuo de poder. Isso é um convite para o peso. Para quem não compartilha dos seus valores. A terceira escola é esse liberalismo internacional tão aberto. Havia o comunista, havia o socialista e esse é o liberal. Essa é a posição do Clinton, do Obama, da maior parte do Partido Democrata. A essência é espalhar a democracia, os direitos humanos, as instituições internacionais. A ONU, o FMI, o Banco Mundial, o Tribunal Penal Internacional, tudo isso são instrumentos para criar uma ordem mundial baseada em regras. Ou seja, em regras vindas de um único ponto, de uma única cabeça, de uma única força. Teoricamente, é bonito. Na prática, o abismo entre as declarações e a realidade é gigantesco. A ONU foi bloqueada pelos vetos russos e chineses. O FMI impõe programas que destroem as economias dos países em desenvolvimento. O Tribunal Penal Internacional persegue líderes africanos, mas não generais americanos. Ou então, de repente, tenta perseguir o primeiro-ministro de Israel. Bastian diria que isso é uma lei aplicada de forma incrivelmente seletiva, ou seja, já não é mais uma lei, mas apenas um instrumento de poder. E a quarta escola é o realismo estratégico. A posição defendida, digamos, por Kissinger, Kennan, Mearsheimer, a essência é que os estados não têm amigos permanentes, apenas interesses permanentes. Declarações morais são política, política real é equilíbrio de forças. Realistas diriam, não importa se há democracia na Arábia Saudita, mas sim que ela garante a estabilidade do mercado de petróleo. Não importa se a China respeita os direitos humanos, o importante é que ela não domine a região do Pacífico. Essa escola tem um cinismo que irrita os moralistas, mas ela tem uma vantagem, ela funciona. Foi justamente a política realista de Nixon e Kissinger que abriu a China. A contenção realista de Kennan manteve a União Soviética sob controle sem disparos. Mas hoje em dia, senhoras e senhores, é preciso entender que os Estados Unidos têm apenas um, se não um inimigo, então um rival e um potencial inimigo real. Por isso, a China é o único desafio real para nós. E isso é o principal. Se deixarmos de lado a ideologia e olharmos para os fatos, existe apenas uma potência capaz de lançar um desafio sistêmico aos americanos. Não é a Rússia, não é o Irã e nem mesmo a Coreia do Norte. É a China.
Por que não a Rússia? Porque a Rússia é uma potência em decadência, com uma economia do tamanho da Itália, que ainda por cima gasta 40% do orçamento estatal em guerra. A Rússia agiu localmente. Para a Ucrânia, para os países bálticos, para a Geórgia, globalmente não. A China é outra dimensão, 1,5 bilhão de pessoas. A segunda maior economia do mundo, que já superou a americana em paridade de poder de compra. O maior produtor do mundo, com monopólio sobre metais de terras raras, sem os quais a eletrônica moderna é impossível. Uma marinha militar em rápido crescimento e ambições de potência global, respaldadas por recursos reais. Pequim adota uma estratégia que pode ser chamada de медленное поглощение. Não é uma invasão militar, mas sim uma penetração econômica. Eles chamam isso de cinturão e rota. A rota não é caridade. É um investimento estratégico em infraestrutura de 60 países com o objetivo de criar dependência. Portos, estradas, usinas elétricas e armadilhas de dívida para governos que não conseguem pagar. A África é um exemplo crítico. A China controla a extração de cobalto no Congo, lítio na Zâmbia e metais de terras raras em todo o continente. Sem esses metais não há carros elétricos, nem eletrônicos militares, nem semicondutores. A civilização tecnológica americana depende de cadeias de suprimentos que são controladas por quem? Pequim. Isso não é teoria da conspiração, isso é geoeconomia, e Washington dormiu no ponto. Dormiu por 20 anos ocupado com o Iraque e o Afeganistão. Taiwan não é apenas um território disputado. Taiwan produz 90% dos chips avançados que fazem toda a economia mundial funcionar. A tomada de Taiwan pela China significaria uma capitulação tecnológica dos Estados Unidos. É uma questão de segurança nacional no sentido mais direto. Conclusão. Concentrar-se na China não é isolacionismo, é estabelecer prioridades. Todo o resto, Europa, Oriente Médio, África, deve ser avaliado por uma única questão: como isso afeta a competição com a China? Vamos falar sobre a Europa. Quem eles são para nós? Companheiros de viagem? Aliados ou talvez adversários? Eles estão indo para onde eu e você fugimos. Por que devemos protegê-los? Nós cruzamos fronteiras, perdemos bens, perdemos línguas e perdemos profissões por uma coisa: pela liberdade. E hoje eu olho para a Europa e tenho uma pergunta que não posso deixar de fazer em voz alta, publicamente, honestamente. A Europa está se movendo na direção de onde fugimos. Devagar, elegantemente, com bons modos e belas palavras, mas para lá. Então eles são nossos companheiros de viagem ou adversários? E por que o contribuinte americano deve pagar pela defesa de um sistema que está construindo aquilo de que nós fugimos? Não quero ser injusto, a Europa, é claro, não é a URSS. É importante dizer isso de imediato. Ninguém lá está no Gulag por causa de uma piada, mas por uma piada você pode receber uma multa e até mesmo ir para a prisão. Ninguém foi fuzilado por pensar diferente, isso é distinto. E ainda não chegou o tempo, mas vão começar a atirar também. Vamos olhar os fatos sem ilusões. Na Alemanha existe o parágrafo 130 do Código Penal, incitação ao ódio. Parece razoável, certo? Na prática, ele é usado para processar criminalmente pessoas por postagens no Facebook sobre política migratória, não por incitação à violência. A opinião de que o Estado está agindo de forma errada em relação a isso. No Reino Unido, pessoas são presas por tweets, literalmente. Uma pessoa escreveu algo na internet e a polícia apareceu. A Lei Europeia de Serviços Digitais obriga as plataformas a remover conteúdo prejudicial. Eu me lembro de quando me explicaram que era preciso remover conteúdo prejudicial do roteiro. Isso foi em 1969, na cidade de Leningrado. Leningrado, isso era a URSS. E aqui, sob ameaça de multas de bilhões de euros. E quem decide o que é prejudicial e o que não é? Funcionários em Bruxelas, os mais espertos, não é o tribunal nem o povo, são os funcionários. Mesmo que fosse o tribunal, para mim seria a mesma coisa. Já vimos isso antes, já passamos por isso, só que naquela época era chamado de agitação ou propaganda antissoviética. O Banco Central Europeu está desenvolvendo o euro digital. Oficialmente é para conveniência, mas na prática é controle total sobre cada transação de cada cidadão. Isso é exatamente o que está acontecendo agora na China. O Estado vai saber o que você comprou, quando, onde, por quanto e de quem.
O Estado poderá congelar sua conta, limitar suas compras e até definir uma data de validade para o seu dinheiro. Você ganhou esse dinheiro, mas se não gastar até o final do mês, o dinheiro expira. Você não pode gastar a mais de 51 quilômetros de casa e coisas do tipo. Isso não é teoria da conspiração. É a política oficial do BCE. Leia os próprios documentos deles, está tudo escrito lá. Está escrito preto no branco, azul no branco, amarelo no marrom, não sei. Está escrito. Na URSS, isso era chamado de economia planejada. O dinheiro pertencia ao Estado. Você só usava enquanto o Estado permitia. Na Hungria, há eleições democráticas. A maioria dos húngaros vota no Orbán repetidamente. É a escolha deles. Eles não gostam do que Bruxelas oferece. E a reação da União Europeia é congelar bilhões de euros em financiamento. Por quê? Porque a Hungria votou em alguém em quem eles não queriam que ela votasse. Como isso se chama, pessoal? Isso é a coerção de um povo soberano moderno. Coagir o povo a mudar sua opinião sob pressão financeira. Então, bem, como isso era chamado na URSS? O papel dirigente do partido. O partido sabe o que é melhor. O povo deve seguir a linha do partido. Se não seguir, haverá consequências. As pequenas empresas europeias estão enterradas, simplesmente enterradas, sob milhares de diretivas, padrões, exigências ambientais e normas trabalhistas. Na França, eu descobri, demitir um funcionário é uma batalha jurídica que dura meses. Na Itália, abrir um restaurante significa anos de trabalho para conseguir permissões. O resultado é que a economia europeia está estagnada. As inovações vão para os Estados Unidos ou para a Ásia, os jovens europeus vão embora e o problema demográfico só piora. Isso não é capitalismo, é controle estatal sobre a economia. Isso é regulação em vez de... isso é como nacionalização, regulação em vez de liberdade. Ferramentas diferentes, mesmo resultado, ou seja, regulação ou nacionalização. Uma coisa era chamada de comunismo, a outra de fascismo. Fascismo é exatamente a regulação dos negócios. A pessoa não é livre em suas decisões econômicas. Afirmam que a Europa é mais livre que a Rússia, o que é totalmente correto. Ninguém discorda. Na Europa não há presos políticos na escala da Rússia de Putin. Eles existem. Existem, mas são menos, proporcionalmente menos. Ou seja, é como se houvesse menos guerra contra o próprio povo. Mas esse é um argumento de comparação com o pior. Eu sou melhor do que o pior. Isso não é um critério de liberdade. Isso é um padrão mínimo. A Europa está caminhando em direção a um maior controle estatal. Isso é um fato. O ritmo é lento, mas a direção é óbvia. O trabalhador polonês, o engenheiro alemão, o empreendedor. Eles não criaram o euro digital, claro. Eles não aprovaram a diretiva, aquela DSA. Eles vivem suas vidas, criam seus filhos, trabalham, eles são pessoas como você e eu. Mas aqui está a questão. Por que eles votam em partidos que fazem tudo isso? Porque não há uma resistência em massa? A resposta é simples. Porque a maioria dos europeus escolheu a segurança em vez da liberdade. Não sob coerção, voluntariamente. O Estado diz, eu vou te garantir assistência médica, aposentadoria, auxílio, seguro-desemprego, moradia subsidiada. Em troca, me dê parte das suas decisões, parte da sua escolha. E a maioria, como um rebanho, corre e levanta a mão a favor. Isso não é um sistema soviético, é um contrato voluntário. As pessoas acostumadas à tutela do Estado perdem a capacidade de viver sem ela. Sim, claro, ocupação russa. Isso não é euro digital e nem o parágrafo 130. Isso é FSB, são assassinatos políticos, é confisco de bens, destruição da sociedade civil. Nós sabemos disso. Nós ou nossos pais vimos isso. No meu caso fui eu, para alguém talvez foram os pais. Esse é um argumento real, eu o aceito. Mas ele não responde à questão dos princípios. Ele responde à questão do mal menor. Sobre o fato de que, por enquanto, na Europa o mal é menor. Chegamos à parte mais difícil. A política do mal menor é uma armadilha na qual todos caem. Sempre haverá algo pior com o que comparar o que está diante de você. E toda vez que escolhemos o mal menor, nós normalizamos esse mal menor. No mundo real, a escolha não é entre liberdade perfeita e falta de liberdade. A escolha é entre uma liberdade imperfeita e sua completa ausência. Não existe gradação de liberdade. Ou ela existe ou não existe.
Ou você é um escravo, ou você é uma pessoa livre. E aqui vou dizer algo que talvez soe paradoxal. Depois de tudo o que acabei de dizer, ainda assim vale a pena defender a Europa. Não porque ela seja perfeita, não porque ela esteja seguindo um caminho que nós consideramos correto, porque a alternativa, uma Europa sob influência russa ou chinesa, digamos assim, seria o fim de qualquer possibilidade de avanço em direção a uma maior liberdade lá. A liberdade imperfeita tem chance de ser corrigida, a ocupação não. A troca livre só funciona quando ambos os lados se beneficiam. Negócios unilaterais não são mercado, são coerção ou caridade. O contribuinte americano não é obrigado a subsidiar o estado de bem-estar social europeu. Ele não é obrigado a pagar as aposentadorias dos franceses. Eles se aposentam aos 60 anos, e nós trabalhamos até os 60 anos só para garantir a aposentadoria deles. Ele não é obrigado a manter tropas em bases alemãs, enquanto a Alemanha gasta, quanto mesmo eles gastam? 1% do PIB, ou 1,5%, 1,2%, não lembro ao certo? E eles gastam 2% em subsídios para suas empresas, para que possam vender produtos mais baratos para nós, competir conosco e nos tirar do mercado. As condições do contrato precisam ser simples e transparentes. São duas condições pelas quais vale a pena defender a Europa. O primeiro é pragmático. Sob controle russo ou chinês, é perigoso para os interesses americanos. Isso é geopolítica. Não é idealismo, mas interesse. Enquanto essa condição existir, vale a pena defender. Mas somente sob a condição de um contrato real, e não de um subsídio unilateral. O segundo ponto é essencial. A Europa deve seguir sendo um espaço para ampliar a liberdade. Não perfeita, não como a americana, mas um movimento nessa direção, e não para trás. Se ela está regredindo, devemos falar isso abertamente, como um amigo alerta outro sobre um erro. Se eles continuarem, então é hora de reconsiderar a posição. E defender sim não é incondicional, não é de graça, por assim dizer, e não em silêncio. O outro lado sobre o qual precisamos pensar é o Oriente Médio. Aqui a estratégia americana fracassou. Fracassou de forma mais evidente. E é aqui que a mudança de rumo é mais perigosa. Apesar de a Rússia ter sido expulsa da Síria, apesar de vários estados sunitas terem assinado agora conosco, assinado os acordos de Abraão e assim por diante. A mudança de rumo, no entanto, é necessária. Afinal, por que os Estados Unidos se envolveram e estiveram no Oriente Médio? Historicamente, era o petróleo para a economia americana e aliados. Esse era um interesse real. Mas a Revolução do Xisto mudou tudo isso. Os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo e gás do mundo. A dependência do petróleo do Oriente Médio está próxima de zero. O principal motivo estratégico para a presença na região desapareceu. Restaram dois motivos. O primeiro, e digo isso não como judeu, mas como, digamos, um americano que avalia isso com sobriedade: Israel. É a única democracia real na região, um aliado estratégico, um parceiro de inteligência. E apoiar Israel não é altruísmo, é um interesse direto dos Estados Unidos segundo. É o programa nuclear iraniano. Um Irã nuclear muda o equilíbrio de forças em todo o Oriente Médio, provocando uma corrida nuclear. Arábia Saudita, Egito e Turquia logo iniciarão seus próprios programas, gerando uma ameaça real aos aliados dos Estados Unidos. Todo o resto, como mudança de regimes e democratização, são projetos fracassados, que custaram trilhões e não deram nada, zero, ou como dizem em Israel, Fs. A guerra atual com o Irã se encaixa nessa lógica. A destruição do programa nuclear iraniano é um interesse real. Mas uma ocupação prolongada, a tentativa de construir um novo Irã, é repetir o cenário do Iraque. Atacar e sair é o correto estrategicamente. Ficar seria um suicídio estratégico. Certo, então vamos dar uma olhada na África e na América Latina. A África é um continente, sei que interessa menos a vocês, mas digo isso só para termos uma visão geral. A África é o continente do futuro, claro. Não porque lá vivem pessoas boas, talvez sim, mas porque lá estão os recursos do próximo ciclo tecnológico.
Cobalto para baterias, lítio para carros elétricos, metais de terras raras para semicondutores, urânio para usinas nucleares, tudo isso está na África. E tudo isso está sob controle da China. Certo, a política americana na África não é militar. É uma competição com a China por influência econômica, investimentos, acordos comerciais, parceria tecnológica. Não é imposição de democracia nem bases militares, mas uma troca econômica justa, o que Adam Smith chamava de comércio mutuamente benéfico. A América Latina é o quintal imediato dos Estados Unidos, o próprio quintal. A doutrina de Monroe estava certa em sua essência. O hemisfério ocidental é uma zona de interesses americanos. Não porque os latino-americanos sejam piores ou melhores do que outros, mas porque a instabilidade ao lado afeta a segurança americana e o comércio. A migração, não é realmente necessária para nós. O problema não é a ausência de presença militar na América Latina. O problema é que a política americana lá era ou golpes militares apoiando ditadores convenientes para nós, sim, ou total indiferença. Nenhuma das duas opções funcionou. O que funciona são o comércio, os investimentos, o combate aos cartéis de drogas que desestabilizam toda a região. Agora vamos abordar a questão de outro ângulo. Não do ponto de vista da geopolítica, mas do ponto de vista dos princípios. Galampos definiu a liberdade como o estado do ser humano em que sua propriedade primária e secundária está protegida contra a coerção. A vida é a propriedade primária, tudo o que deriva dela, como o tempo, dinheiro e o dia, é secundário. Dessa perspectiva, o Estado, que toma o dinheiro do contribuinte por meio de coerção e o gasta em guerras no exterior, aliás, absolutamente sem o consentimento do contribuinte, viola a sua liberdade. Cada soldado americano que morre em uma guerra por interesses alheios é uma violação da propriedade primária. Isso não significa que o exército não seja necessário. Em um mundo onde existe coerção, é necessária proteção contra a coerção. O exército é um instrumento de defesa, mas a palavra-chave é defesa, não expansão, não o que chamam de construção nacional de forma alguma, nem democratização. A cooperação voluntária, o comércio, produzem resultados melhores do que o planejamento centralizado. Isso é verdade, não só para a economia, mas também para as relações internacionais. Tentar planejar a partir de Washington como o Iraque ou o Afeganistão devem ser é o mesmo erro que tentar planejar a economia soviética a partir de Moscou. Adam Smith, em A Riqueza das Nações, disse: o comércio entre os povos cria uma interdependência que torna a guerra economicamente desvantajosa. Possível, mas economicamente desvantajosa. O caminho mais seguro para a paz não são alianças militares, e sim o mercado. Os países que comercializam entre si geralmente não entram em guerra porque a guerra destrói o benefício mútuo. Mas para o comércio é necessária ordem, rotas marítimas funcionando, regras previsíveis, proteção da propriedade. Alguém precisa garantir essa ordem. Esse papel foi da Grã-Bretanha e depois dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos saírem, quem será o próximo? A China? Isso não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de verdade. Sobre a OTAN, porque agora essa é a questão mais urgente, Trump chamou a OTAN de tigre de papel. Ele está parcialmente certo. Uma aliança em que um país paga 70% dos custos e mais de 20 países se beneficiam da proteção praticamente de graça não é um contrato muito justo. Trump está certo quando diz: isso precisa mudar. Mas sair da OTAN não é uma reforma. É a destruição de uma ferramenta que funcionou por 70 anos. Vamos olhar para o fato. Desde 1949, nenhuma guerra entre os membros da OTAN. Nenhuma. A aliança impediu a expansão soviética na Europa sem um único tiro entre as grandes potências. Isso é uma conquista colossal, que costuma passar despercebida justamente porque não aconteceu. A abordagem correta, uma estrutura condicional, reformada, mais justa. Cada país paga a sua parte. Cada país assume compromissos reais. Os Estados Unidos mantêm o guarda-chuva nuclear, mas deixam de subsidiar o socialismo europeu. Isso não é fraqueza, é simplesmente uma força mais inteligente. Uma força que diz aos aliados: estamos com vocês, mas em condições de reciprocidade. Um contrato. Não é caridade. Agora sobre um tema pouco citado na política externa, a América por dentro. Enquanto Washington discute se deve defender a Europa ou o Oriente Médio, dentro dos próprios Estados Unidos estão acontecendo coisas que deveriam preocupar qualquer um que valorize a liberdade. A dívida pública é de 38 trilhões, certo?
Isso não é abstração, é a dívida de cada americano, US$ 100 mil por pessoa no país. Os pagamentos de juros dessa dívida já superam o nosso orçamento militar. O livro de regulamentações americanas já tem mais de 80 mil páginas. Cada página é uma restrição à liberdade do empreendedor, um custo para os negócios, uma barreira para a inovação. As pequenas empresas, que são a base da economia americana, estão se afogando em relatórios, licenças, no que chamam de compliance. Agora, a inflação, de 2020 a 2024, e o poder de compra do dólar caiu mais ou menos cerca de 20%. Isso não é coincidência, isso é resultado de uma política. O governo imprime dinheiro para financiar guerras e programas sociais. A inflação é um imposto oculto para todos os detentores de dólares. Bem, eles impõem esse imposto para poder travar guerras, ou simplesmente para roubar descaradamente. Censura e politicamente correto, liberdade de expressão e a primeira emenda tornam a América única. Bem, hoje existe autocensura nas universidades, a cultura corporativa foi cancelada, a pressão sobre os discordantes ainda não são métodos soviéticos, mas produzem um efeito semelhante. As pessoas têm medo de dizer a verdade. Columbus alertou. A liberdade não é algo garantido, é o resultado de uma defesa constante. Quando a sociedade para de defendê-la, ela desaparece. Silenciosamente, gradualmente, por meio de regulações, impostos, pressão social, não por meio de uma revolução, através da evolução do aparato estatal. Ainda não estamos onde a Europa está, mas já começamos a tropeçar também. A frente mais importante para a América não é a Europa, não é o Oriente Médio nem a China. A frente mais importante está dentro do próprio país. É um retorno aos princípios dos fundadores: governo limitado, mercados livres, direitos individuais, Estado de Direito. Nossa aliada é a Europa, mas não é parceira na defesa da liberdade. É nossa liberdade contra a tirania. Ontem, nós e eles estávamos na mesma sintonia. E hoje? Quem são eles hoje? A Europa não perde a liberdade por uma derrota militar, ela a perde gradualmente, voluntariamente, através de suas próprias instituições. Regulação no lugar do mercado, segurança no lugar da liberdade, decisões coletivas no lugar dos direitos individuais. Hayek escreveu sobre esse processo em 1944 e o chamou de Caminho para a Servidão. Aliás, esse livro está na minha estante, é um dos mais importantes que eu tenho. A Europa está seguindo esse caminho devagar, mas com firmeza. Nós analisamos juntos a história, a teoria, a geopolítica, a filosofia. Agora, a síntese. O que exatamente é melhor para os Estados Unidos? Em primeiro lugar, parar de enviar o exército para onde não há interesse americano. Parar de gastar trilhões em projetos de construção nacional em países que não querem isso. Deixar de medir o sucesso pelo número de países com eleições democráticas. A força militar é um instrumento de pressão de último recurso, não a primeira resposta para cada crise. Agora é preciso concentrar-se na China como o principal desafio sistêmico. Eles não são nossos inimigos, mas são um desafio sistêmico que pode se tornar um inimigo. Todo o resto é derivado dessa prioridade. A Europa é importante apenas na medida em que suas perdas fortalecem a China. O Oriente Médio é importante apenas na medida em que sua instabilidade beneficia Pequim. A África é importante apenas na medida em que lá ocorre a disputa por recursos do próximo ciclo tecnológico. A região do Pacífico é o principal teatro da estratégia americana no século XXI. OTAN. É preciso reformar, não destruir. Reciprocidade condicional, não compromissos incondicionais. A Europa paga e assume responsabilidade real por sua defesa. E os Estados Unidos mantêm o guarda-chuva nuclear, mas deixam de ser o doador do Estado Social Socialista Europeu. Adam Smith estava certo há 250 anos e ele está certo hoje. Os mercados abertos criam uma interdependência que é mais eficaz do que qualquer aliança militar. Países ligados pelo comércio têm um incentivo para não entrar em guerra. Em vez de bases militares, acordos comerciais, em vez de porta-aviões, programas de investimento. Isso não é fraqueza, isso é poder inteligente. E provavelmente a reconstrução da casa americana, como ela foi originalmente planejada para ser construída. 38 trilhões de dólares em dívida. Infraestrutura destruída, o meio-oeste desindustrializado, uma crise de drogas que mata mais americanos do que qualquer guerra, um sistema educacional que forma pessoas incapazes de ler e fazer contas.
Isso não é uma pauta de esquerda nem de direita, isso é pragmatismo. Não dá para ser líder do mundo morando numa casa destruída. Governo limitado não é um slogan, é uma arquitetura. A Constituição foi criada justamente para limitar o poder do Estado sobre o cidadão. Cada afastamento desse princípio, cada nova regulação, cada novo imposto, cada nova agência é um pequeno passo na direção que, como eu já disse, Hayek descreveu como o caminho para a servidão. Isso não significa anarquia. Isso significa que o Estado faz aquilo que o setor privado não pode fazer. Protege as fronteiras, garante a justiça, mantém a infraestrutura e se afasta de todo o resto. Bem, eu diria o seguinte: isso também pode ser feito pela iniciativa privada. Mas aqui vocês simplesmente não vão acreditar em mim. Então, por enquanto, vamos deixar a proteção nas mãos do Estado. O momento da escolha chegou agora. Vivemos em uma época que provavelmente os historiadores vão estudar daqui a 100 anos. A ordem do pós-guerra, criada em 1945, está simplesmente desmoronando diante dos nossos olhos. A OTAN está rachando, o dólar está perdendo o status de moeda de reserva dominante, a China está desafiando a liderança americana não militarmente, mas economicamente, tecnologicamente e institucionalmente. A Rússia está testando a determinação do Ocidente na Europa, o Irã no Oriente Médio. Não é o fim da América, mas de uma imagem dela e o início de outra. A única questão é, como será isso? Primeira opção, a América continua tentando ser a polícia do mundo, esgotando-se financeiramente, politicamente e moralmente, até que sua dívida atinja um ponto sem retorno. Segunda opção, a América se volta para si mesma, permitindo que o mundo mergulhe no caos, que de qualquer forma acabará chegando às nossas costas. A terceira opção é aquela que descrevi hoje, realismo estratégico baseado nos princípios da liberdade. Um exército forte é um instrumento de dissuasão, não de expansão. O comércio aberto é o principal instrumento de influência. Alianças reformadas e justas em vez de subsídios unilaterais. Foco na China como o único desafio sistêmico. E a restauração do sonho americano. John Quincy Adams escreveu em 1821: onde quer que a bandeira da liberdade se levante, o coração americano estará com ela, mas não vamos ao exterior em busca de monstros para destruir. Já citei uma parte, agora decidi trazer a citação completa para vocês. Isso não é isolacionismo, isso é sabedoria. Um país que protege seus interesses, que conhece seus interesses, os defende sem histeria, sem cruzadas, sem guerras intermináveis por problemas alheios. Um país assim é forte. A América criou o modelo de sociedade livre mais bem-sucedido da história da humanidade. O melhor que ela pode fazer pelo mundo é continuar sendo esse modelo, não impor isso a ninguém à força, não exportar isso com bombas, mas simplesmente ser esse exemplo. Porque uma América livre, próspera e confiante é uma enorme contribuição para a liberdade mundial. Uma contribuição muito maior para a liberdade mundial do que qualquer operação militar. O farol brilha não porque vai ao mar, mas porque permanece em seu lugar e guia todos na direção certa. É isso, senhoras e senhores. Hoje foi um pouco mais longo, mas eu só queria expressar minha opinião sobre esse assunto que hoje é incrivelmente importante. Até logo, até a próxima.